Realmente uma pergunta muito feita é o que realmente aconteceu com a mãe da Carly. Ela avançou fronteiras e, além de atingir as crianças, conquistou e conquista até hoje adolescentes e adultos de todas as partes do mundo. Durante 5 anos apenas, a produção se tornou uma das mais reconhecidas nesse tópico de sitcoms, e só nesse tempinho, devido à sua expansão, ela se tornou lendária. Mas devido à sua longa lista de episódios, vários fatores de execução, focos de narrativas e adaptações assim para poder favorecer o espectador, algumas coisas ficaram assim meio sem respostas. Por isso, hoje nós vamos falar dos maiores mistérios do iCarly. Então fica aí que é isso que vamos dizer nesse vídeo da TV 2002, depois que você se inscrever para não perder nenhum vídeo todo sábado e toda quarta às 18 horas. Ah, não se esqueça de deixar o like e compartilhar para poder chegar a muito mais gente. Se inscreveu? Bora pro vídeo. Continue assistindo iCarly. Oi, estamos de volta para mais um vídeo nostálgico aqui da TV 2002 e hoje nós vamos falar de um assunto assim bem misterioso. Essa série já é um assunto assim bem tratado aqui no canal desde muito tempo. Ela evidentemente marcou a vida de diversas pessoas aí ao redor do mundo, como por exemplo a minha. Eu era super viciado em iCarly, eu acompanhava exatamente tudo que rolava ali na época. Eu, por exemplo, assistia todas as maratonas de episódios que eu já tinha visto assim milhares de vezes e eu fiquei extremamente sem chão quando eles anunciaram o fim da série. Tipo, aquilo ali acompanhou meu crescimento, como assim vai acabar? Mas enfim, o que basicamente se destacava na série e atraía milhares de fãs era com certeza os ótimos temas que se superavam a cada episódio e atraía a curiosidade dos espectadores. A série trazia de tudo, coisas super estranhas, coisas inimagináveis, ridicularizações dos elementos da vida real, romances, convidados super especiais e muitas lendas misteriosas. Durante todos esses anos, o que com certeza não faltou aí foi entretenimento. Mas assim, gente, a sitcom acabou desenvolvendo aí alguns questionamentos dos fãs durante o tempo. Algumas coisas ficaram assim sem explicação e já outras só fomos descobrir alguns tempos depois. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bom, iCarly é uma sitcom adolescente norte-americana estrelada pela Miranda Cosgrove, que foi ao ar originalmente na Nickelodeon de 8 de setembro de 2007 a 23 de novembro de 2012. Como a maioria deve saber, ela foi criada pelo famoso produtor da Nick, o Dan Schneider, que depois de todo esse sucesso ficou apenas conhecido como o criador do iCarly devido à magnitude desse projeto. A série conta a história de Carly Shay, um adolescente que cria o seu próprio programa na web chamado iCarly com seus melhores amigos Sam Puckett e Fred Benson, no apartamento em que ela e seu irmão mais velho Spencer Shay moram. Conforme o programa na web rapidamente se torna um fenômeno na internet, os jovens têm a tarefa de equilibrar suas vidas de adolescentes normais com as situações malucas que a fama os levam. A série, que foi criada ali para Miranda Cosgrove, contou com 97 episódios, incluindo 4 especiais e um filme televisivo chamado iCarly no Japão. Foram episódios de extremas audiências que bateram recordes e até hoje nenhuma série conseguiu alcançar alguns desses postos. Mas enfim, dentre esses diversos episódios, nós temos alguns pontos misteriosos como esses. O Fred não gravava o iCarly de verdade. Isso mesmo. Bom, o Fredward Benson foi uma das peças fundamentais para o surgimento do iCarly. Ele se tornou produtor técnico do programa logo ali no primeiro episódio da série por meio da insinuação dele. Ele viu ali que a Sam e a Carly tinham toda aquela química como apresentadoras e como ele era assim apaixonado pela Carly, ele sugeriu que ele fosse o produtor técnico, aquele que cuida de toda a tecnologia por trás do funcionamento do show, já que pelo visto elas não entendiam muito daquilo. iCarly is live in 5, 4, 3, 2. E uma das funções do personagem era obviamente gravar o programa. O Fred se consagrou com sua tecnológica câmera na mão, já que vocês vão ver que não era tão tecnológica assim. O que acontece é que sim, o Fred gravava, na ficção, já que o ator Nathan, ele na verdade não segurava a câmera. Eu me lembro que na época do programa eu tinha até um amigo que questionava isso, porque segundo ele era muito estranho como a imagem ficava assim quase perfeita, sem muitas tremidas, para aquele modo que ele estava ali segurando a câmera. Eu ficava assim sempre analisando esse ponto de vista, mas eu sempre continuei achando que aquilo era ele que gravava. Até que surgiu uma imagem devastadora na internet alguns anos atrás. Essa imagem mostra claramente que o ator não gravava de verdade o iCarly. Nessa imagem, as cenas que ele virava assim a câmera pro rosto dele, como são mostradas assim no iCarly, são visivelmente fakes. O primeiro ponto é que isso é visivelmente uma estratégia de produção, já que para ele filmar da forma que é mostrada na série, existe todo um preparo. E é para isso que existem os profissionais contratados e experientes.
E já o segundo é que a famosa câmera em questão não é tão tecnológica como eles falam. Um canal aqui no YouTube investigou pela internet alguns itens do iCarly e achou o real modelo daquela câmera em que o Fred usava no show. Só para vocês entenderem, aquela era uma filmadora da Canon chamada Canon XL1, que hoje em dia já deveria estar no museu de tão antiga. Aquela câmera ali era simplesmente uma grande novidade lá em fevereiro de 1998. Vocês viam que ele ligava a câmera ali no computador numa conectividade sem fio, mas na verdade ela ainda gravava em fita cassete, sabe? Se sentiu enganado como eu? Bate aqui. XL1 digital camcorder. The goal was... Outro ponto, por que o Fred falava espanhol? Os personagens do iCarly tinham personalidades totalmente diferentes e únicas. Eles apresentavam diversas características envolvidas em tantos aspectos que alguns ficaram meio que ocultos ali na trama. A Sam, por exemplo, tinha toda aquela desenvoltura e técnicas para poder brigar por conta de suas experiências de vida e os ensinamentos da sua mãe. Mas uma característica do Fred que ele demonstrou muito é que ele sabia falar espanhol. Buenos días, muchachalatas. Isso gerou diversos questionamentos pela internet por não ter assim uma explicação oficial. O que sabemos oficialmente é que ele seria fluente em espanhol e que ainda por cima ele saberia falar um pouco assim de francês, como foi mostrado no episódio Eu Odeio o Namorado da Sam. O grande desfecho para esse mistério viria realmente no último episódio da série, no I Goodbye ou no Adeus, quando ele iria revelar como foi que ele aprendeu aquilo. Mas assim, gente, quando ele ia falar a verdade, ele foi interrompido. E a partir daí, muita gente começou a imaginar que ele tinha descendente de algum país que tinha o espanhol como língua nativa, ou que simplesmente ele falava espanhol porque tinha a ver com o chip de monitoramento que sua mãe colocou na sua cabeça. Maluco, né? Mas até então, sem nenhuma explicação, o mais provável é que ele apenas tinha aula de espanhol. Finalmente. Calcetín. Los frijoles calientes queman mis pantalones. Mais um ponto, o controle da Sam existia. Os elementos de cenografia do iCarly realmente marcaram a infância de muita gente. Eles faziam uma memória visual que encantava e combinava muito com o clima do show. Dentre eles nós tínhamos o computador do apartamento da Carly, a meia da Sam, a bicicleta ali na parede da cozinha do Spencer, a câmera do Fred que já falamos e o famoso controle da Sam. Esse controle era usado no programa para dar todo um clima através de efeitos especiais. Era aplauso, vaia, riso e claro, a famosa dança maluca que comandava um dos pontos altos do show. E você deve se lembrar que esse elemento era super comercializado por aí, principalmente ali na época da Páscoa, onde nós tínhamos os ovos de chocolate do iCarly que vinha ali o controle. Mas o que poucos sabem é que o controle original da Sam realmente funcionava. Ele controlava ali os efeitos especiais do estúdio e era uma das ferramentas mais bem guardadas da produção do iCarly. Só existia um. Da primeira à última temporada, a Sam só teve esse controle. Hoje em dia ninguém fala e ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele. Provavelmente ele deve estar muito bem guardado, já que é uma super relíquia de toda uma geração. Nossa, eu queria muito apertar esse controle. Vocês por acaso já viram um fã que foi nos estúdios para poder apertar esse controle e a Sam deixou? Sam's remote, people. Like on the show, you can make sounds just like the audience. E já o último ponto, o que aconteceu com a mãe da Carly? Bom, um grande ponto envolvendo a iCarly é em relação aos familiares. Se vocês perceberem, poucos parentes ganharam ali o foco durante essas temporadas. Em relação a Carly, nós só vemos mesmo o seu irmão Spencer, o avô deles que apareceu ali durante 3 episódios e o pai deles que apareceu ali no episódio final. Essa falta de aparição familiar alimentou diversas teorias, principalmente em relação a Carly, falando assim do paradeiro da sua mãe. Vocês já pararam para pensar que a Carly e o Spencer nunca comentaram sobre onde a sua mãe está e por que eles nunca entraram em contato com ela? Isso é bem estranho, né? Muitas das pessoas acreditam que a mãe deles morreu ou que os abandonou quando eles eram pequenos. Olha só o que essa pessoa fala aqui. O fato de Carly e Spencer não falarem sobre isso implica claramente em algo ruim. Ou ela os abandonou ou morreu. Se tivesse morrido, presume-se que eles falariam ali no assunto pelo menos 1 ou 2 vezes. Acho que o clima mostra um abandono. O que também não fica assim muito claro para as pessoas é se eles são realmente irmãos por parte de mãe e pai ou só por parte de pai. Em relação a isso, a Carly quase contava toda a verdade no Revival, mas ela foi interrompida mais uma vez igual no final do iCarly. Okay, what's your mom like?
Mas e aí, o que é que você acha desses mistérios? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, já peço que você deixe o like para poder chegar a muito mais gente. E é muito importante que você compartilhe com aquele amigo que vai amar o assunto para poder ajudar no meu trabalho. Ah, e já deixa aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se para não perder nada aqui na TV 2002. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!